Bom dia, galera! Gente, quem era da época aqui do do tripé que caía? Hoje aconteceu a mesma coisa. O tripé aqui não deu certo, então vamos ver aqui se eu consigo fazer por aqui. Vai dar tudo certo no final das contas. Bom dia, gente. Bom dia. O tripé teve um probleminha. É o seguinte, Cristina acabou de chegar, deixa eu chamá-la e vamos que vamos, nós. Pois é, bom dia, galera, bom dia. Deixa eu ver se a luz tá boa. Oi? Oi? Tudo Tá bom? ruim a luz, né? Deixa eu ver se tem uma outra possibilidade que não tenha luz. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi? Ah, que não tá. Tá me ouvindo? Não. Tá, tô te ouvindo, você tá me Tá, deixa eu ouvindo? pegar aqui o laptop. É, tá? Vou para outra sala que tem uma coisa melhor. Deixa eu botar aqui. Ups. Tá, combinado. Sim, porque lá não tá tendo boa conexão. Ok. Vou botar aqui. Desligar isso daqui, o laptop. Por que o laptop não tá querendo desligar? Ok, yes. Yeah. Oi, vamos ver. Chegando. Aham, Ah, yes. tudo bom? Muito bem-vindo. Tudo bem. Gente, a Cristina, a por aqui. Tá falhando a sua voz? Tá falhando? Tá, agora acho que não, mas estava falhando. Tá. Muito obrigada por ter estar aqui comigo. E eu queria começar e falando com você. E tá falhando muito, hein? Agora melhorou? Agora melhorou. Quando você chega mais pertinho, mas ela falha. Vai falando que eu vou dizendo quando falha. A minha você tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ok, então tá, mas eu que tô, é a tua que tá falhando pra mim. Então vamos lá. Eu queria que você começasse se apresentando e falando com você. Ok. Bem, meu nome é Cristina Canali, eu sou pintora, comecei minha carreira no Rio de Janeiro, eu sou carioca, moro em Berlim, mas eu sou carioca e, enfim, eu comecei minha carreira na década de 80, eu sou meio uma filha da década de 80 e comecei lá quando a minha primeira exposição foi uma famosa que aconteceu no Parque Lage, Como Vai Você, Geração 80, que lançou alguns artistas, eram 130 componentes dessa exposição, mas no final, assim, meio com o tempo vai coando, sobraram alguns, né, até hoje, mas também são 40 anos, quase, eu acho. E, enfim, é isso, eu moro em Berlim já desde 1993 e, well, é isso. Ótimo, perfeito. Conta um pouquinho da sua trajetória. É um... Bem, eu adivinhei o que você me falou agora, porque está super cortado. Bem, a minha trajetória, eu estudei no Parque Lage, aí eu participei da geração 80, eu ainda era bem jovem, eu estudei começando bem do comecinho, eu estudei economia na PUC
E logo nos primeiros, na PUC Rio de Janeiro, e logo nos primeiros semestres, acho que no segundo semestre, eu percebi que eu não queria ser economista. Aliás, eu nem sei porque eu escolhi economia. Eu acho que foi uma coisa meio assim, intelectual, de achar que ia lidar com algumas abstrações sobre o mundo, sobre as estruturas do mundo. Enfim, eu acho que era isso. Ou, enfim, eu era para escolher alguma coisa, porque eu estava na fila de matrícula e tinha que escolher alguma coisa para inscrição no vestibular. E, e eu percebi isso, eu lia muito, eu tinha já, obviamente, alguma coisa bem artística, assim, meio de impulso artístico, de criação, de criatividade, mas eu fazia muito balé e era uma forma de me expressar, sabe? Assim, eu tinha muito prazer, eu sentia que ali aquele cotidiano só estava valendo naquelas aulas de balé, assim, era um grande momento. E, para mim, eu lia muito também, escrevia alguma coisa, mas, enfim, tinha uma veia sensível, né? Aí eu acho que alguém me sugeriu, minha mãe sugeriu, por que que eu comecei a fazer umas coisas assim, com meio de em aquarela ou algum outro material, que eu não lembro, e a minha mãe sugeriu, vai lá no Parque Lage, eles estão com uma direção agora mais moderna e tal. Enfim, aí eu me matriculei, comecei e fui me encontrando naquele planeta, assim, tipo, eu gostava das atividades, eu me sentia bem ali. E aí achei que podia. Só que eu não tinha bem nesse comecinho, eu tinha 18 anos, eu acho. Eu não. E na época também, era uma outra época, era final de 70, 79, 80, 79. Quer dizer, a ideia de um mercado de arte era muito insípida, ainda mais no Rio de Janeiro. Tinha poucas galerias, quer dizer, não me parecia uma. Eu não me cogitava em virar uma artista profissional, realmente, com 18, 19 anos. Não cogitava. Eu fui começando a perceber que era possível. Primeiro eu tentei alguma coisa, pensei, seria uma ideia interessante, colocar a criatividade a serviço, por exemplo, de publicidade. Aí eu fiz um estágio, em um determinado momento, numa agência chamada MPM, e percebi que aquilo também tinha nada a ver com a criatividade ali, era tudo a serviço de um produto e tinha que ser bem ali, bonitinho, como os caras queriam que você fizesse. Não tinha nada a ver com poética. A minha parada era, obviamente, poética, não ia ser ali, né? Que ia ter poética. Aí foi indo, aí teve eu fiquei um pouco fora do contato com o Parque Lage, voltei a ter contato, e meu professor na época, o ex, ainda já nem era mais tão professor, eu já estava meio afastada dali, um pouco, falou, vai estar tão organizando essa exposição, mostra os seus trabalhos, eu estava fazendo coisas em casa, assim. E aí eu fui convidada para participar dessa Como Vai Você Geração 80, e me pôs também em contato com alguns outros artistas que estavam também saindo do Parque Lage, já, assim, nesse um anozinho que eu fiquei meio assim, fazendo coisas ali, fazendo coisas aqui, tinha rolado já um certo assim, amadurecimento de uma cenazinha ali dentro, que aí eu tomei contato com ela, que era com a Beatriz Milhazes, Daniel Senise, Luiz Pizarro, eram artistas que estavam nessa turma, né? E, enfim, aí eu meio que entrei nessa história e a partir dali também foi para alguns daqueles artistas começou a acontecer o mercado, começou a acontecer uma vida profissional, quer dizer, no sentido de expor, ser convidado a fazer exposições, a ganhar algum dinheiro. Todos nós tínhamos um outro emprego, né? Um outro job. Mas aos poucos você, com o decorrer dos anos, alguns foram largando, foram se dedicando exclusivamente ao trabalho como artista e foi se definindo então que era possível viver daquilo. Não é fácil, tem que se posicionar, né? Não cai do céu, tem toda uma estratégia ou uma inclusão, digamos, que você tem que trabalhar nela um pouco, né? A não ser que seria muita sorte que alguém bata na tua porta, descobrir você, mas você tem que se colocar de alguma forma, ou fazer os contatos necessários para alguém bater na tua porta, né? É isso.
Aí, quando eu tive vontade, uma hora, assim, quando eu comecei a ter já uma vida profissional mais ativa, foi através de uma galeria. Assim, eu fiz algumas coisas no Rio, mas aí no momento, essas coisas, quando você conhece algumas pessoas chaves, né, que te jogam em determinadas situações. Aí foi o Daniel Senise, eu acho, que me apresentou a uma pessoa que era bem importante na época, que era o Marco Antônio Vilaça, foi um colecionador. Na época ele colecionava, mas já estava ensaiando ideias de abrir uma galeria. E aí ele abriu como balão de ensaio uma galeria com a irmã lá em Recife, chamado Passárgada, e começou a fazer uns contatos de artistas com galerias mais top em São Paulo. E aí ele fez esse trabalho comigo, quer dizer, essa aproximação com o Marco Antônio foi assim, em termos de carreira ou de colocação, foi bem importante. Aí chegou um momento que comecei a fazer várias exposições em São Paulo, com uma galeria chamada Galeria São Paulo, que agora não existe mais. A marcha era Regina Boni. E começou a se esgotar um pouco para mim alguma coisa, eu acho que interna ou externa, me senti assim, e também já estava se falando muito em internacionalização, né, da arte. Estava começando esse movimento de globalização e eu comecei a receber uns feedbacks de um ponto, de outros internos também, de que seria bom eu ter uma experiência fora do país. E aí eu me candidatei, mas antes disso eu já tinha me candidatado para uma bolsa no DAAD, aqui na Alemanha, que o DAAD é a entidade do governo alemão que distribui bolsas de todos os tipos, para arte, para medicina, para teóricos, para tudo. Ele é de graduação, de pós-graduação, ou de doutorado, o que for. Normalmente, uma das possibilidades é o DAAD. E eles tinham, uma época, umas bolsas de estudo em alguma academia, né? Que na Alemanha tem, assim, vários núcleos, tem várias academias distribuídas, assim, quase toda a cidade importante tem uma academia de arte com professores, assim, selecionados, que são professores mesmo, assim, funcionários e tal, e normalmente uma boa academia procura pegar meio uns corifeus, assim, meio uns caras, assim, mais badalados. Quanto mais cara badalado, melhor é a academia, sabe, assim, dentro da teoria, né? Enfim, e aí eu tinha me candidatado em 87, eu acho, 87, 88, e não consegui. Aí meio esqueci. Aí fui fazendo esse prosseguimento profissional, né? E em 90 eu fiz a minha primeira exposição em São Paulo, na Regina Boni. Em 91 participei de uma Bienal. Em 92 eu fiz uma outra exposição individual. Em algum momento, assim, tipo, a ficha caiu assim, não, tá na hora de tentar de novo. E aí eu me recandidatei para a Bolsa, né? E aí consegui. E aí vim para a Alemanha. Essa foi a minha história, assim. O que me levou na época, em 90, foi final de 92, assim, a querer me candidatar novamente, eu acho que foi meio um impulso, uma coisa meio intuitiva. E eu, inclusive, eu estava super atrasada. Quando eu fui falar com o diretor do DAAD, lá no Rio de Janeiro, ele falou, olha, você está 6 meses atrasada. Mas, porque a bolsa já fechou em maio, sei lá, já tinha fechado, assim, os portfólios já tinham sido recolhidos em maio. Mas ele falou assim, não, mas se você me fazer rapidinho, eu te dou, assim, 10 dias, assim, e eu mando porque eu sei que ainda não aconteceu a reunião. E aí eu saí que nem um bólido, e em 10 dias realmente eu montei um bom portfólio com cartas de recomendação. Ele me deu umas dicas, assim, ó, procura umas cartas de recomendação mais institucionais, que meio que coloquem você num determinado patamar. Aí eu peguei da escola, do Parque Lage, peguei, que era mesmo? Peguei de algumas situações que eu sabia que seriam, assim, interessantes e de pessoas que me conheciam, né? E aí aconteceu. Em fevereiro eu recebi a resposta de que teria uma bolsa. Aí eu vim para cá e aqui estou há
desde 1993. Nossa. É, ô, sobre essa E importância. tá Calma aí. cortando. Agora tá melhor? Eu faço assim? Quando você me pergunta agora tá melhor, sempre tá melhor. Aí depois vai ficando ruim. Então, vamos tentar aqui. Você falou sobre essa questão do se posicionar. Você pode Uhum. falar mais sobre essa importância de você saber onde colocar o trabalho, se posicionar, como se posicionar? Olha, quando você está começando, você ainda não tem essa experiência, certo? Você não, você é um pouco, é um misto de impulso. Normalmente você é jovem e tem lá umas relações, você vai meio no impulso. E nesses impulsos tem um pouco de intuição. Tem pessoas que são bem intuitivas nesse sentido. Elas conseguem fazer os contatos, serem interessantes. O trabalho normalmente oferece alguma coisa interessante. E elas conseguem costurar e se posicionar, ou às vezes tem, assim, o mundo da arte ele tem um pouco às vezes muito de sedução. É um certo, não é um flerte, mas é assim, uma certa sedução. O seu trabalho tem que seduzir, não no sentido assim de querer de ser fofinho, mas no sentido de ser instigante, interessante. E, enfim, eu acho que o posicionamento, ele acontece, eu acho que nessa mistura. Primeiro você vê o que está dando certo, o que as outras pessoas estão fazendo, quem elas estão contatando e funciona. E é um pouco de intuitivo. Eu não sou exatamente maravilhosa nesse sentido, não. Mas também não sou ruim. Sabe assim, tanto é que foram acontecendo. Talvez pudesse ter acontecido melhor ainda, assim. E isso eu percebo também que acontece que quando você está nesses momentos assim, de carreira bem mais jovem, isso é um pouco diferente de quando você está mais. Quando você já passa por esse meio de carreira ou esses outros estágios. Eu acho que cada estágio pede um tipo de estratégia ou de impulso, enfim. Porque eu me lembro que eu conversando já agora, já assim, já de meio de carreira para lá, né? Conversei com um artista que estava aqui na Alemanha, eu acho, um garoto, um jovenzinho. E eu perguntei, mas vem cá, como é que você faz esses contatos? Porque o guri conhecia todo mundo, assim, ele, sabe, sabia de um montão de coisa que eu não... Eu falei, como é que você faz? Ele, não, eu vou para os lugares, fico lá e quieto, assim, e começo a conversar com as pessoas, vou nas festas, tem essa disponibilidade, sabe, de festa, coisa que eu atualmente só vou em festa que me interessa, que eu sou convidada, não vou ficar catando festa. É um pouco diferente. Eu acho que quando você tem um determinado começo de carreira, você é mais livre atirador e faz por intuição e também adaptando ao que você como personalidade. Tem pessoas que são mais abertas, outras preferem que outras pessoas façam isso por ela, então aí podem pedir assim, via amizades, sabe, tem isso, às vezes tem uma coisa que eu não gosto muito, mas existem trocas, eu faço esse contato, assim, trocas às vezes, assim, que não são necessariamente ditas, verbalizadas, assim, tipo, eu faço isso pra você, você faz isso pra mim, sabe, assim, tem assim, tipo, meio acordos tácitos, meio de ajuda mútua, isso existe também, né? E é válido também, é legítimo. Você apresenta um amigo teu, ou tenta apresentar, que normalmente não dá certo, para um galerista e ele te apresenta para sei lá, outra coisa, ou abre uma oportunidade, ou te convida para uma outra história, enfim. Isso existe também, e é uma dinâmica que acho que existe em quase todas as áreas e em artes plásticas também. Agora, tem uma coisa por trás que é o trabalho do cidadão, né? O trabalho do artista também tem que ir se acoplando a isso. Tipo, eu não vou procurar necessariamente, vai ser bem complicado. Eu procuro, às vezes até dá certo, mas assim, em termos de estratégia, você não vai se especializar em ir atrás de pessoas que você sabe que não vão, que não é politicamente, até porque existe uma coisa em política de artes plásticas, né? Que são pessoas que politicamente não são interessadas no que você faz. Tipo assim,
tem, digamos, odeia pintura. Aí eu não vou lá atrás, assim, sou uma pintora, sabe? Eu não tenho mais o que fazer, sabe? Eu vou atrás de alguém que eu acho que tem um mínimo de interesse, ou porque eu sei que já li textos da pessoa sobre pintura, ou já percebi que em uma outra curadoria ela inclui pintura, ou enfim, ou porque a pessoa já demonstrou, sinalizou de alguma forma que teria interesse, ou, sabe, assim, esses elogiozinhos, ou enfim, isso são situações de antena, mas essa coisa do posicionamento, às vezes você, na hora de optar por que galeria você vai tentar entrar, né? Qual é uma galeria que pode me colocar melhor, ou que eu já vi, e como acontece isso? Quer dizer, eu já vi ela fazendo um bom trabalho com outro pintor, ou com outro artista mais ou menos da minha geração, e aí você se interessa pelo trabalho dessa galeria porque você sabe que ela pode te posicionar melhor. Aí se não rola, tudo bem, você procura outra opção. Mas acho que a ideia do posicionamento é essa, você sentir quem é você e quais são as suas possibilidades. Eu acho que quando você é bem jovem, você faz isso de uma forma quase intuitiva. Né? Você vai aprendendo. Quando você é mais velho, a intuição ainda está lá, mas você é mais seletivo, eu acho, né? Essa é a minha sensação, assim, até hoje, até o momento. É uma pesquisa também, né? É uma pesquisa de informações. Você vira meio uma esponja, você vai vendo, ouvindo, conversando com outras pessoas, aí elas vão dando também alguns feedbacks. Tem uns artistas que são mais abertos do que outros, uns falam abertamente sobre as suas experiências, outros menos, mas enfim, ou você observa, aquela pessoa ali e tal, interessante, agora ela tá lá, ou quem é que apoia, sabe? Assim, você vai enchendo de informação, não é que você imediatamente pega essa informação e faz alguma coisa com ela, não, você vai armando. Eu gosto de eu pessoalmente, não sou tão programática, eu sou mais intuitiva. Mas eu gosto de ir digerindo a informação. Isso eu faço também até em outras áreas, mas enfim, digerindo a informação, deixando ela lá, e alguma hora eu ouço alguma coisa, aí eu chego, assim, sabe, clarifica uma área que eu não estava entendendo direito como é que aquilo tinha acontecido, sabe? E óbvio que isso tem que espelhar o que eu quero para mim, qual é o tipo de carreira que eu quero ter, qual é o tipo de artista que eu quero ser, e dessa forma eu vou me orientando. Se eu quero ser uma pessoa super popular, eu vou me orientar numa direção. Se eu quero ser mais aquela coisa mais, sabe, mais íntima, com alguma determinada projeção de sensibilidade, eu vou agir de outra forma. Aí eu vou procurar aparições que me coloquem, que me deem diálogos com pessoas que eu acho interessante para mim, ou que me interessam. Eu acho que é meio assim, para dentro, um autoconhecimento de quem eu quero ser, o que eu quero ser, o que eu tenho para oferecer, né? Também eu não vou tentar ser uma coisa que... não dá para tentar ser uma coisa que eu não sou. Isso também você vai aprendendo, né? Se de repente você quer ser um negócio que tá, uma super pop, que faz capa de disco. Mas, galera, eu não é exatamente a minha... Pode até fazer uma capa de disco, nada contra, mas tá entendendo? Assim, meio adaptar as possibilidades e as aparições com o seu trabalho, com como você quer direcionar a sua carreira. Óbvio que aí pode aparecer convites que fogem um pouco dessa orientação ou dessa linha, mas também pode ser legal, sabe? Assim, experimenta. Aí também é por impulso. Legal, não, vamos lá, why not? Entendeu? Vamos fazer. É meio essa a colocação. Perfeito. E acho que toda vez que eu boto para baixo... Alguma coisa acontece. É porque o tripé caiu hoje, enfim, não consigo, é só assim. Quando você chegou na Alemanha, qual era a sua expectativa inicial? A minha, eu acho que também eu vim para cá de uma forma um pouco impulsiva, porque eu tinha ouvido de algumas pessoas e eu sentia que eu queria meio ter uma outra experiência. Eu saí meio
meio de dar uma... Assim, a princípio, o que eu verbalizava até na época era que eu queria dar uma balançada no meu trabalho, eu queria limpar o meu trabalho. Eu estava me sentindo um pouco num beco de processo criativo, tá? A carreira estava indo, estava ok. Até estava ok demais, mas o trabalho estava começando a criar um branding para mim, sabe? Um branding, assim, estava virando... E eu tinha, sei lá, 30 anos, 31, então era meio cedo para criar um brand, pelo menos naquela época. Atualmente você cria branding muito rapidamente, com 18 já está com branding. Mas, eu só cruzar as pernas. Mas, enfim, e eu me lembro que eu verbalizava, eu acho que era isso, assim, né? Imediatamente era isso. Eu queria me ter confrontos que deixassem... Eu trabalhava com muita matéria, era uma montanha de matéria. E a ideia era eu queria meio tirar aquela coisa que estava ficando meio truquenta para mim, sabe assim, que a intensidade do trabalho vinha mais dessa superposição de matéria e tal. Eu queria ter oportunidades ou confrontos que me ajudassem a fazer isso. E eu tive, funcionou, tá? Eu já tinha esse impulso interno, né? Eu só queria criar um chão mais seguro, né? Para novas etapas do processo criativo. Eu acho que deve ter algum motivo mais íntimo lá dentro, sabe? Assim, que aí assim, às vezes eu tenho memórias, assim, do Rio de Janeiro, maravilhosas, às vezes tenho memórias, assim, de um tédio mortal, sabe? Tem alguma coisa que me entediava, essas 6 horas da tarde, alguma coisa, eu acho que eu queria alguma coisa ali daquele tédio que eu tinha, assim, alguma coisa que eu acho que era um tédio interno, alguma coisa, algum problema interno. Que eu acho que eu queria também sair disso. Acho que isso juntou várias coisas. E assim, isso eu tô chegando à conclusão agora. Essa coisa do tédio, eu na hora eu não sacava. Isso eu percebo às vezes agora, assim, tipo, às vezes eu tenho memórias, assim, meio de uma falta de perspectiva, sabe? Assim, uma coisa muito louca, porque as coisas estavam acontecendo, eu tinha um ateliê lindo, sabe? Tava tudo indo assim, mas tinha alguma coisa e tal, e aí me levou a ter esse rompante. Na verdade, o que eu esperava era isso, quer dizer, me torna, assim, eu me esperava, assim, naturalmente também, ter super facilidades, assim, dali a pouco virar, tá bombando na Alemanha, o que aí já entra uma certa ingenuidade, porque é um pouco ingênuo você imaginar que você, como uma artista brasileira, tal, fazendo um trabalho bacana, ok, sensacional, mas que um meio europeu vá assim, se ajoelhar e falar, ai, que bom que você veio nos salvar daqui. Não, isso era ilusório, mas isso você rapidamente percebe, assim, ou pelo menos leva dali uns 12 meses, já começa a perceber que tem um certo eurocentrismo, tinha também uma coisa que me surpreendeu, isso me surpreendeu mesmo, que nesse núcleo de pintura, não artes plásticas, pintura, é bem machista, tem poucas mulheres pintoras, tinha, né, década de 90, atualmente já tem uma cacetada, assim, mas é uma geração que é no mínimo 20 anos mais nova do que eu, no mínimo, né? Para não dizer quase 30. Aí sim, já tem uma enxurrada de mulher. Mas mulher pintura era o império masculino. Você nem vê muito nessa geração, assim, desses caras mais velhos da pintura alemã. Raramente você encontra uma mulher. E era visto um pouco assim, entendeu? Meio... Aí você vê pintora, pintora, brasileira, brasileira, mulher, parecia assim que a gente tinha que ficar se explicando. Isso também me surpreendeu, porque eu não estava acostumada disso. No Brasil, pelo menos, não tem essa sensação assim, de que a pintura é um fenômeno masculino, assim, que mulher não dá conta, sabe? Assim, mas também isso não me incomodou médio. Eu achava mais curioso do que me incomodava. Realmente não me incomodava. Assim, eu falo assim, eu gostei assim, gente, não é possível.
Aí eu fui checando, e aí vi que realmente existia isso, não era maluquice da minha parte, não. Eu comecei a conversar com outras pessoas que comprovaram, não, realmente, para esse tal cara, esse tava lá um professor conhecido, assim, um artigo. Não, ele nas classes dele, na década de 80, ele dizia que mulher era odalisca, mulher é ornamento. Entendeu? Mulher, assim, quase. Atualmente, ele nem é mais professor, mas assim, ele assumiu que depois de tantos anos vendo mulheres bombando, ele teve que assumir que mulher não é só odalisca, mas era uma verbalização, assim, tipo, que mulher não servia para pintura, não. E você vê, tem um galerista super conhecido aqui na Alemanha, Michel Werner, ele não tem. Quase um dogma para ele. Você pega o programa dele, ele é um desses caras da década de 80 e tal, até hoje, assim, uma galeria mais assim, estabelecida nesse sentido, assim, não pega muita gente nova, mas o programa dele nunca teve uma mulher. Não tem uma mulher, é quase um dogma para ele. Ele não trabalha com mulher. Acho que a mulher dele até é pintora, mas eu acho que ele não trabalha com ela, não. Mas eu nem sei se ele trabalha com ela, mas talvez por força do destino. Não teve jeito, mas é curioso. O dogma dele era não entra mulher na minha galeria. E não entrava mulher na galeria dele. Muito curioso, né? Isso. Enfim, o que eu esperava? Acho que eu esperava, assim, esse embate, esse confronto com trabalhos, no trabalho. Isso aconteceu e foi bem interessante, realmente. E também é uma coisa que tá sempre tem alguma coisa entrando, né? É um meio que me fornece muita informação por osmose. Eu posso ver, assim, sabe, pintura toda hora que eu quiser. Quer dizer, não é que no Brasil eu não consigo, mas assim, sabe, você vai num museu, você vai direto, e todo lugar tem uma coleçãozinha especial, vai mostrando. E de uma forma muito... e também tem uma coisa muito interessante que aconteceu, que eu antes de vir para cá, eu mistificava muito. Ele é um deus. Kiefer, por exemplo. É um deus, é para rezar, sabe? Era tudo muito mais mistificado. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui vendo esses caras todos, de uma forma mais cotidiana e com o feedback, o contexto do local. Aí eu também foi interessante, porque eu desmistifiquei isso, foi uma das coisas mais interessantes, assim, coisas que eu achava assim, sensacionais e tal, eu comecei a achar insensível, por exemplo, e agora eu até revi depois essa posição, mas parei de ficar nessa coisa meio assim, periférica, de ficar achando tudo que eles fazem maravilhoso. Eu vi até que tem bons, assim, dentro até de um percurso de um artista, tem boas coisas e tem coisas ruins, tá? Isso foi coisas que eu não esperava que acontecessem e aconteceram. Quer dizer, nas minhas expectativas daqui, quando eu vim, eu acho que algumas se realizaram, assim, de outra forma, talvez do que eu estivesse esperando, mas se realizaram. Foi essa coisa do processo, de eu ter contato com outros processos, e entender de forma de primeira mão situações que eu não tinha oportunidade no Brasil, ou talvez por não estar vendo, era outra época também, não tinha internet, era tudo muito diferente, né, do que é atualmente. E o que da expectativa dessa coisa assim, sabe, assim, das coisas irem acontecer que nem aconteceram no Brasil, sabe, acontecer tal, já ser recebida, já virar isso e aquilo, isso foi realmente diferente. E era óbvio que ia ser diferente, sabe, assim, não via nada, nunca via nada acontecendo assim com outro artista diferente, quer dizer, então tem uma coisa eurocêntrica que é natural, né? E não é tão simples assim. Tem um mercado que alemão compra europeu, mas entendeu? Assim, vai ser difícil, sabe? Ser um brasileiro, não tem uma tradição de pintura brasileira, você pode... E aqui na época, quando eu vim, começo de 90, nem essa coisa do, sabe, já tinha tido presenças de brasileiros na Documenta de Kassel, por exemplo, e tal,
mas sabe, não tinha uma visão ainda de como a arte brasileira ela é poderosa e abrangente e pode ser muito interessante e apresentar outras facetas. Não, aqui na Alemanha é muito Europa Central, sabe? Assim, então isso é um pouco diferente. Talvez em outros países como a França, talvez Espanha, talvez, enfim, talvez já tivesse um pouco uma ponte cultural que já mudasse um pouco essa visão. Mas aqui na Alemanha, não, definitivamente. E eu acho que gente, os caras às vezes era tão ignorante. Uma vez eu estava falando com uma moça que trabalhava, se não me engano, pelo menos ela disse, que trabalhava na indústria fonográfica, alguma coisa de música, ligada à música. Aí eu comecei a falar alguma coisa de música brasileira. Aí essa ignorante, acho que no caso é uma exceção, tá, o que eu tô contando, falou assim, música brasileira? O que é música, o que tem de música brasileira? Eu falei assim, minha filhinha, vamos lá, bossa, assim, começa pela bossa nova, né? Isso qualquer idiota, sabe? Eu acho que eu peguei uma ignorante especial, assim, mas você vê, né? Mais ou menos essas coisas aconteciam à torta e à direito em relação à arte latino-americana, assim, não... os caras meio assim, a pintura europeia, né? Sabe? Meio isso. Eu acho que década de 90, realmente não tinha internet e tudo, e ainda era muito Valeu. mesmo. Ainda é complicado, né? Eu não sei se melhorou, você acha que melhorou? E eu queria te perguntar também como apesar disso tudo, você trabalha um produto que é representado na Europa. Como é isso? Olha, como é isso? O interessante disso é que você tem confrontos com outras culturas, né? E com outras formas de lidar. Agora, o fato de você trabalhar com galerias ou fazer exposições, eu não vejo grandes diferenças, não. Você tem talvez às vezes uns feedbacks diferentes, algumas coisas que algumas formas de eu formar a imagem, em algumas situações eles conseguem entrar no meu trabalho legal e tal, mas em outras não, assim, meio fica acho estranho, porque como eu tenho uma forma mista de lidar com planos de cor e misturando figuração. Assim, é uma coisa bem específica, sabe, do que eu estou falando agora. Mas, às vezes, eles não conseguem entender como é que... Ou é plano de cor, ou é figuração, sabe? Assim, meio, porque na tradição da pintura alemã, europeia, você tem o plano de cor, tá? Aquela coisa assim, aí que é meio os geométricos, né, os planos de cor, ou aquela figuração, com mais aquele pé, assim, meio no expressionismo, né? Mas assim, meio... não tem muito esses chapadões de... Americano já entende. Isso é interessante, quer dizer esse tipo de tratamento ou de maneira de entrar na pintura, nos Estados Unidos é mais fácil, assim, tipo, não precisa ficar explicando muito, sabe? Né? É bem... Agora, aqui eu já sinto assim, tipo, tal. Mas isso também alguma coisa você tem que oferecer de diferente, isso é óbvio, né? Quer dizer, não me importa. Mas assim, é igual. Assim, eu sempre fiquei falando assim, tipo, tudo aqui é muito igual. Tipo, tem um mercado que é mais parecido com no Brasil. Você tem as galerias, tem os curadores, tem os espaços, tem os artistas. É igual. No circuito Rio-São Paulo, assim, é bem semelhante. O que aqui tem um pouco mais, que cada vez também, infelizmente, está enfraquecendo, é que mais descentralizados. Então você tem assim, é como se todo lugar no Brasil tivesse um museu legalzinho, uma boa coleção e com lugares para expor com dinheirinho, fazendo um catálogo, subsidiando, sabe? Assim, subsidiado, assim, tendo dinheiro para colocar, isso já faz parte da cultura. Na Alemanha, especificamente, eu vejo muito isso acontecendo, assim.
quase toda cidade, assim, a maior tem um bom museu, e tem as outras que tem menores, que tem também um bom espaço para expor, e tem um programa cultural, e aí tem as pequenas, nesses espaços mais periféricos, tem pequenas galerias, que aí já trabalham de uma forma mais regional. Elas não têm um alcance de mercado muito grande, assim, para colocação. Normalmente elas trabalham ali com artista mais da área, mas que é super válido, sabe? Assim, isso que faz o tecido, sabe? Não adianta você só ter, assim, aquelas 10 estrelas que custam, sabe, 5 milhões de dólares. Você tem que ter isso, o tecido todo, e que faz a identidades e sabe, a formação de uma cultura visual, ou, enfim. Então, de uma forma igual, assim, então, assim, a forma de eu falar com os galeristas é igual, como eu falo no Brasil, sabe? Assim, o papo é igual, os contatos é tudo muito parecido. Só tem, obviamente, essa recepção de que eu sou uma brasileira. Isso, por mais que eu esteja vivendo aqui, eu já tenha feito coisas aqui, isso é um fato, assim, e também pode ser positivo, sabe? Assim, é um dado. Uma coisa que me enchia muita paciência, e continua enchendo, essa tendência bem problemática, de já querer te associar com alguma pataquada tropical, sabe? Meio, alegria, as cores. Eu falo assim, as minhas cores são super abafadas, eu não trabalho com uma palheta tropical, mas eles querem ver, mesmo que eu apareça com um quadro, assim, tipo, sabe, preto, com uns negocinhos, assim, amarelinhos, a palheta tropical, o samba, caipirinha, isso é muito, isso resvala rapidinho, principalmente no determinado circuito mais jornalístico, mais... que acha que tem que ser por aí, mais forte do que eles. Isso pode ser bem irritante. Ou seja, os curadores mais legais e tal, não entram nessa patuscada, não entram nesse papo. Mas, assim, sempre que querem ver alguma coisa tropical na história, você tenta, assim, meio que desviar, olha, não é bem assim e tal, eu nem penso muito nesse aspecto, mas talvez é uma forma de lidar com a cor, mas eu não me sinto exatamente alguém que está tratando a questão tropical. Se ela vem, mas não é nada assim que eu trabalho assim conscientemente, né? Mas volta e meia vem esse papo assim de querer encaixar, sabe? É um esforço de querer te encaixar em alguma tralha, na gavetinha tropical, exótico, sabe? Exótico. A gavetinha dos exóticos. O que às vezes pode ser também dentro desse papo de estratégia, pode até ser. Assim, você se coloca como uma exótica, ok? Mas, enfim, é isso. E o que eu ia perguntar agora? Você acha que você teve... Assim, por que você decidiu... Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Como você morar aí e lidar com galerias do Brasil? Você traz... Como é a logística? A logística... Bem, até antes da pandemia, eu costumava ir pelo menos 2 vezes por ano ao Brasil. Tá? Eu mantenho o meu ateliê no Rio de Janeiro, quer dizer, é uma casa. Eu não trabalho lá, meu marido trabalha mais quando tá, que ele também é pintor, mas a forma de eu lidar, que teve um momento que eu falei, muito cedo eu falei assim, não, é absurdo eu não manter os meus contatos no Brasil. Eu fui fomentando, eu percebi que seria também complementar, seria muito, assim, seria interessante ter essa complementação, assim, tipo, espaços no Brasil com espaços europeus, sabe? E de uma certa forma, até com agora o desenvolvimento do mundo, quer dizer, não agora que eu digo 1 ano atrás, as coisas estavam com um trânsito cada vez mais fluido, né? Entre os países todos, né? Você não se pode expor aqui, como fazer alguma coisa na China e depois em Nova York, sabe? Acho que assim, e de certa forma todos esses acontecimentos vão
vão se comunicando entre si, né? Você consegue, com a internet, você mostra coisas que você está fazendo, na internet, por exemplo, na China, ou no Raio que Parta, e aquilo ali se conecta com o que você está fazendo naquele momento em Nova York, que aí você junta, sabe? Você pode criar essa narrativa, tá? Então, e como eu lido com as minhas galerias brasileiras, olha, da mesma forma, contatando, às vezes ligo, mando e-mail. Quando começou a ter e-mail, facilitou. Aí antes de ter e-mail, era fax, né? Aí te mandava escritinho fax. O que era louco, né? Que a gente esquece. Tipo, se eu queria, Cristina, manda aí umas imagens do que você está fazendo. Aí tinha eu que tirar foto, imprimir, botar no correio, aí levava um tempão até chegar. Olha isso, escrevendo, aí a pessoa só respondia dali a tempão, porque também telefonemas eram caros, né? Eram muito caros, era tipo 1 minuto, custava, acho que, agora seria quase 2 euros. Custava 1 minuto, quer dizer, você ficava assim, tipo aflita. Atualmente você fica horas falando abobrinha, que das abobrinhas às vezes que saem ideias interessantes, você troca, né? Fica menos objetividade e mais, assim, diálogos. Enfim, na década de 90 era esse perrengue mesmo acho que eu comecei, o meu primeiro fax, acho que foi em 95, quer dizer, então, mas fax eram os textos, mandava umas cartas, mas para mandar imagem era foto, com uma câmera digital, eu nem me lembro se já tinha, enfim, é engraçado, né? Você esquece, assim, como era difícil. A partir do evento e-mail, já era bem mais fácil, né? E também quando começou. E também tinha a coisa da imagem digital. Às vezes tinha que fazer, fotografia, sei lá, digitalizar. Também vinha nos CDzinhos, aí botava. Também era outro perrengue. Mas, enfim, sempre deu certo. Eu sempre fui fazendo as exposições e era duro. Eu não sei qual foi uma exposição que eu fiz, que eu não tinha nada, cara. Como é que eu consegui? Era alguma coisa grande até. Nossa, foi tudo assim na base da comunicação por fax ou telefonando. Olha, era... Atualmente, na verdade, atualmente é quase que tanto faz. Eu falar com a minha galeria em São Paulo, ou falar aqui com a de Berlim, e dá igual, porque vai ser tudo por e-mail, ou WhatsApp, vai ser tudo igual, né? Não vai, não muda muito. E se eu quero fazer uma visita no ateliê, até eles vêm, porque atualmente as pessoas viajam mais, né? Assim, ou se não, mando umas imagens, ou obra que está em processo, enfim. Atualmente mudou tudo e continua, né? O WhatsApp, assim, você tira, manda, e depois corrige, e tipo, manda. Nossa, já é rápido, né? Mas de qualquer forma, na década de 90 eu fazia isso também. E aí complementa com o contato pessoal, quando eu viajava para o Brasil e fazia meio a tour. E também, uma coisa isso é interessante, que na época eu me lembro que eu cheguei a comentar com pessoas sobre isso, que o fato de eu não morar no Brasil e ter alguns assuntos para decidir no Brasil, com galerias, por exemplo, ou com curadores, ou com instituições, seja lá com quem for, o fato deles saberem que eu estou ali durante 4 semanas, às vezes acelerava papos ou decisões que, se eu estivesse morando ali, sabe? A gente conversa isso em maio, sabe? Em março, a gente em maio conversa. Mas não, eu estava ali e, olha, eu estou aqui, seria legal a gente sentar e conversar. Porque também ainda não tinha, nessa época que não tinha tanto essa... Agora também é um pouco assim, mas pouquinho menos, porque a comunicação é bem mais fácil, né? Mas nessa época que a comunicação não era tão mais fácil, eu sentia que tinha mais boa vontade da parte dos meus interlocutores de decidir e pontuar coisas,
do que se eu morasse lá, por exemplo. E eu também entrava na questão de uma forma bem mais decidida. Olha, eu tô aqui, que tal a gente conversar sobre a exposição no ano que vem? Entendeu? Eu decidia. O que talvez eu ficasse assim, eu não sei se eu vou ter produção pro ano que vem, e tal, entendeu? Mas como eu tava lá, e aquilo era a hora de eu conversar, de eu sentar na mesa e conversar com a pessoa, ou propor projetos, por exemplo, para instituições, né? Às vezes você fica assim, meio, não sei se eu proponho, se não sei, tal. Aí, mas quando você está lá e aquela é a hora de você propor alguma coisa, você aí propõe. Isso era um dado que eu achei na época que eu reparei, que era interessante. Assim, isso acelerava um pouco, acelerava alguns processos de decisão. Óbvio que em outros eu perdi. Eu perdi aquele encontro, um ou outro encontro legal que você tem casualmente com uma pessoa interessante que eventualmente pode te propor alguma coisa, sabe? Assim, me lembro que eu fiz uma... Isso dá para perceber que você não estando presente, naquela época, pode ser que agora seja um pouco diferente, você não estando presente, você pode perder algumas coisas de contato. Mas enfim, é a vida, né? De qualquer forma. Porque eu me lembro, uma vez eu estava em São Paulo e eu fui numa exposição na Nara Rosa, que eu não trabalhava ainda com ela, do Paulo Pasta. Aí eu esbarrei com a Daniela Busso, que era diretora do Paço das Artes em São Paulo. E ela esbarrou comigo e falou: Oi, Cristina, você não quer fazer um projeto com a gente, não? Aí eu, ali, assim, sabe, esbarrei. Eu tava assim, tipo, pá. Aí eu, ótimo, legal. Vamos falar amanhã? Ok, amanhã. Aí tal, eu também estava 3 dias em São Paulo e ela tinha 3 dias para conversar comigo. E aí, entendeu? Eu esbarrei com ela. Aí isso me fez pensar, talvez eu tenha perdido um ou outro projeto interessante porque eu não estava presente e não esbarrei com a pessoa. Enfim, mas é a vida, você perde de um lado e eventualmente procura ganhar, compensar do outro. Às vezes também o fato de eu não estar presente em algumas circunstâncias, no Brasil, por exemplo, me força a talvez ser um pouco mais aberta nos diálogos, sabe? Assim, me comunicar mais de uma certa forma, assim, provocar diálogos. Já que eu não estou lá dialogando, já que eu não estou lá dando sopa no barzinho, pelo menos sabe, assim, eu procuro um diálogo, sabe? Mas, ou a época que mandava por correio, mandava alguma coisa que eu fiz aqui com um bilhete. Por exemplo, procurava contato, sabe? Assim, o que talvez, se eu estivesse morando no Brasil, eu seria mais... blasé, um pouco mais comodista, ficaria mais na área de conforto. Não, vou deixar acontecer e tal. Sabe, meio isso, assim, isso pode acontecer, sim. Perguntaram com quem você estudou parquilagem? Com quem? Com o John Nicholson. Eu comecei, assim, John Nicholson de maneira geral, assim, mas eu tive aula também com outras pessoas. Fiz um curso, antes de ser aluna do John Nicholson, eu fiz Antes, eu entrei num que chamava curso de verão. E o curso de verão incluía vários professores. Incluía o Charles Watson, o Luiz Ernesto, o John e mais algumas outras pessoas que eu não estou me lembrando agora. Enfim, esses 3 foram os que mais me gravaram, tá? E que despertaram. Legal. E eu não me lembro se a Nelly Gutmarra também fazia. O fato é que eu queria fazer umas coisas meio com colagem. Aí eu fiz um tempo com a Nelly Gutmarra, depois desse curso de verão. E depois da Nelly, eu aí pedi para entrar no curso do John, que era mais de desenho, já com iniciação à pintura. E lá fiquei. Isso. Tá. 3 perguntas. Qual foi a decisão que você tomou que mudou o rumo da sua carreira? Da minha carreira ou da minha vida, da minha vida como artista? É dúbio, né? Uma coisa que, assim, eu acho que mudou foi decidir vir para a Alemanha. Eu acho que me mudou, assim, em vários aspectos, sabe? Como pessoa, como artista e como carreira também, né? Assim, mas eu acho que isso foi
foi, assim, quando eu olho para trás, foi um desses momentos, assim, sabe, da vida, assim, que você não sabe o que acontece, assim, você entra um furacão, blá, 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 quando você vê, você abre o olho, você está em outra situação, sabe? Eu acho que isso foi uma decisão. E acho que tem essas pessoas que aconteceram na minha vida, assim, que acho que foram, tipo, por exemplo, ter conhecido o Marco Antônio Vilaça, por exemplo. Sabe? Um cara que me pegou, assim, eu era um pouco a menininha que estava ali meio pintando, um pouco mais nova que todos os outros já estavam bombando, e ele me pegou, assim, e botou em outro lugar, sabe? Assim, puf, puf, puf. E aí até falou, Cristina, esse mundo dessa prática é ridículo. Basta você chegar lá, falar com o fulaninho que tá nem aí pra você, eu falo, bli, e tá vendo, pateta já tá te querendo, já tá indo atrás de você. Quer dizer, sabe assim, meio essa coisa das artes plásticas tem, assim, de repente um cara, que ele era muito carismático, né? Ele tinha essa coisa realmente muito interessante, assim, eu nem sei explicar o que era, mas ele tinha, assim, que até hoje eu encontro, tipo um galerista, outro dia eu encontrei um galerista que ele é dinamarquês, mas tem galeria aqui na Dinamarca e tal. E o Marco Antônio faleceu em 2000, né? E aí eu tava conversando com ele falou assim, eu me lembro que tinha aquele galerista, né, que faleceu, muito moço. Aí exatamente, eu me lembro bem dele. Você vê, né? 20 anos depois, esse galerista, sim, se lembrava do Marco Antônio, quer dizer, alguma coisa ele tinha que irradiava. Então, eu acho que eu poderia dizer que esse encontro com o Marco Antônio, que foi breve, assim, depois eu nem participei do projeto dele de galeria em São Paulo e tal, mas, enfim, foi uma das coisas que eu cito como que me ajudaram no momento, sabe? Eu estava assim, meio nadando, assim, e ele veio assim, pumba, sabe? Me colocou, enfim, isso foi importante. E eu acho que ter vindo para cá, assim, são momentos, óbvio que tem momentozinhos entre umas coisas e outras, mas assim, são momentos, né? Você sente assim que, sabe, assim, que você pode mudar, como diz aqui, game changer, sabe, assim, você muda o jogo, sabe, assim, sabe, você tá jogando dama e muda para xadrez, sabe, muda o jogo, é isso. E quais foram os seus maiores erros e acertos? Você identifica isso? Erro. Olha, a gente nunca sabe o que pode ter sido o erro. Eu acho que, por exemplo, quando o Marco Antônio começou esse projeto de galeria em São Paulo, ele chegou, eu estava já na Galeria São Paulo, quer dizer, a galeria se chamava Galeria São Paulo. E o Marco Antônio abriu uma galeria em São Paulo. E a galeria, eu já estava, acho que indo fazer minha segunda exposição, já tinha feito a primeira, tinha sido excepcionalmente bem sucedida, e a galeria estava muito bem e tal. Ele chegou a insinuar, assim, chegou a ter um flertezinho, mas que não rolou. Assim, talvez em termos... Talvez tivesse sido um erro não ter falado, Marco Antônio, vamos fazer isso juntos mesmo, tal, não sei o que, sabe? Meio assim, poderia ter sido um erro. Mas eu não sei, porque também na década de 90 as galerias tiveram um outro rumo, elas, assim, você sentiu que a década de 90 todo começou em termos de mercado, em termos de galeria, em termos de oportunidades, começou a sempre meio virar o jogo, no sentido de ficar tudo mais bege, menos pintura, mais objeto, começou os pintores tiveram que se requestionar um pouco. Então, talvez não foi um erro, talvez ele passou também por esse processo e eu teria que passar por isso junto com ele, talvez não fosse tão divertido, sabe? Assim, então eu não sei o que foi um erro, assim, não me ocorre agora. Pode ser que daqui a 1h30 eu me recorra algum erro, mas agora, assim, porque você nunca sabe se os erros foram erros, ou se, enfim, ou se foram no final um acerto, né? O importante é quando tudo acaba bem, é isso. E um grande acerto eu acho que foi essa decisão também. Exato, já voltando assim, à resposta anterior, que eu acho que foi de ter
de ter saído do Brasil. Talvez também, se eu tivesse ficado no Brasil, continuaria, sabe? Você não sabe, poderia também estar tendo o mesmo. A gente não sabe, né? A gente vai seguindo, assim. Eu acho que no final tudo meio que dá certo ou dá errado, de alguma forma, sabe? Assim, pelo menos assim, eu examinando agora, assim, olhando retrospectivo, o que eu já fiz e o que eu deixei de fazer. E eu pessoalmente não consigo ver nada assim, tipo, que foi nenhum grande acerto, do sentido assim, que, pá, olha, sem isso a coisa não ia rolar. Eu acho que ter saído do Brasil naquele momento, em termos pessoais, em termos de processo artístico, foi um acerto. Agora, em termos de carreira, aí já é um outro papo, sabe? Isso a gente não tem como controlar. Eu acho que um grande acerto é você não se acomodar, né, nisso. Você realmente ter se arriscado, entendido o que o trabalho precisava na época e o que Uhum. dá isso. Isso é um grande acerto, eu acho. Também acho que exatamente. Aí você tem uma decisão, né? Aí é Isso. uma decisão de alguma coisa, você ouve um chamado interior para assim, alguma coisa aqui não tá legal. Aí você ouve uma frase que poderia, você nem precisava necessariamente ouvir, mas você ouve porque você tá ali ligado naquela, né? E aí ajuda a tomar as decisões. Isso é exato. E são pessoas que te dizem assim, tipo, olha, vai lá, procura o fulano. Você pode chegar aí no dia seguinte, Dani, você vai procurar fulano, nada. Ou falar, ok, ligue imediatamente pro fulano. Sabe, assim, meio... as pessoas te dão, às vezes, ou você ouve dicas ou ideias, você não é obrigado a aceitar. E eu acho que aí tem meio o processo interior do impulso, sabe? De querer alguma coisa, pulsão, né? Com certeza. E a última pergunta é o que você falaria, qual conselho você daria para quem está começando agora? Olha, o conselho cara, não, é um conselho meio babaca mesmo, meio assim, meio happy end de filme americano, mas de fazer o que você realmente quer fazer. Não tenta se atrelar ao que três ou quatro estão fazendo e está dando certo, porque isso não dá certo. Entendeu? Você vai tentar ser alguma coisinha, pode ter um galerista até, ou algum outro curador, que porque você está parecido com não sei o que, até te convide, mas a médio prazo, essas coisas não funcionam. Você só realmente você só consegue assim sair daquele marzinho ali, fazendo uma coisa pessoal, tua, sabe? Às vezes até dura mais tempo. Você tem que ouvir um bando de gente enchendo o saco, mas para mim para mim é quase uma verdade universal. Tenta ser contemporâneo, mas sendo fiel, sabe? Fazendo o que você realmente quer, ouvindo você, pesquisa, vai e ouve o que as pessoas dizem, mas também não ouça muito, porque as pessoas falam muita besteira, não sabem o que estão dizendo, ou repetem que nem papagaio, sabe? Assim, meio... seja multivozes e atua e ouça a sua sensibilidade, ouça o que você quer fazer e isso é o conselho. Em termos de estratégia, de como que é o grande, eu acho que é um dos grandes desafios, né, da carreira de um artista, porque não é só ter um trabalho legal, isso também, óbvio que mas como você se coloca e também como você vai vencendo esses desafios de ficar cedendo ao mercado. Isso aí tá funcionando, então vou ficar fazendo isso, sabe? Assim, daqui a 10 anos, tchau, PT saudações, porque ninguém mais aguenta ver aquelas assim, você mesmo, e você já tá... Enfim, esse para mim é porque a gente não está falando de 3, 5 anos, a gente está falando de uma carreira de décadas, né? Sabe? É um processo, 40 anos, assim, que você acorda pensando, se reinventar, o que você sabe, assim, esse para mim é o grande challenge, você conseguir se desenvolver, né? Botar novos ingredientes e
e ao mesmo tempo manter aquelas relações, né, de profissionais que, por que você não faz mais aquilo que você tão fazia tão bem? Eu não estou mais afim. Esse seria um conselho, assim. E siga a sua intuição, procura desenvolver o lado da sensibilidade da intuição, que qualquer artista tem que ter, sabe? Desde, sabe, um super conceitual tem que ter intuição, qualquer um tem que ter intuição, senão não rola. Perfeito. Cris, eu queria agradecer muito pelo papo maravilhoso. A galera tá aqui mandando. Obrigada pelo convite. Espontâneo, assim, né? É um bate-papo, né? Mas, ótimo, ótimo. parabéns pelo trabalho. Como tá na Alemanha? Vocês estão também em lockdown? Como é que tá aí? Agora está reabrindo. Desde novembro, restaurantes e bares e tal, gastronomia. E em dezembro, a parte de loja, né? Tá fechado. E agora tá abrindo um pouquinho. Restaurante você podia pedir e buscar. Isso sempre. E loja agora inventaram, até já fiz isso hoje, você marca um dia e uma hora para ir na loja. Você entra no site da loja, marca o dia e a hora para entrar na loja. Isso é novo, isso agora, essa semana. Porque até então estava tudo fechado, era só delivery por correio, né? Quando você pedia material e tal, eu ia buscar também, ligava, pedia um determinado material tal. E a gente está saindo de um lockdown, mas olha, eu acho que vai entrar de novo, porque os números estão subindo e aqui eles estão muito... tá tudo meio batendo a cabeça, mas eles batem a cabeça assim, de uma forma mais para cuidadosa, sabe? Assim, pelo menos aparentemente, né? E a vacinação está muito lenta também, então, enfim, é isso, né? E eu espero que o Brasil dê um jeito agora, melhore os governadores, porque, sinceramente, acho que vamos ver se a coisa... Todos esperamos isso. Tomara mesmo, cara. Ninguém merece, né? A galera tá mandando coraçãozinho, agradecendo, falando que você é incrível, que o trabalho é incrível. Parabéns. Obrigada. Quem estiver no Rio vai de máscara visitar a exposição que eu estou participando lá na Casa Roberto Marinho, que eu vi as imagens e deve estar super linda, assim. Eu vi as imagens, também não fui até lá, mas eu vi as imagens e realmente está muito bonita. Então, o projeto é lindo, o projeto é uma lindeza de ideia, assim, de convidar artistas para ficar lá mexendo no acervo e fazendo paralelos. A ideia é maravilhosa, realmente, assim, foi um presente fazer isso. Infelizmente, eu não posso ir agora, mas eu espero que até junho eu consiga. Vamos nós, então, de máscara, quem estiver no Rio. Sim, sim. Cris, muito obrigada. Um beijo. Fica aí. Beijo, Adriana. Até a próxima, né? Tudo de bom. Tchau.